Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde nosso intuito hoje é entender substâncias e misturas de forma bem mais precisa. Bom, vamos então ao entendimento. Porém, é necessário que a gente tenha uma ideia do que a matéria é feita. Bom, a composição da matéria, pessoal, ela é em função de uma partícula muito pequena, no qual nós não temos o poder de enxergá-la com o melhor microscópio que estivermos em mãos. Mas já se tem aí, no caso, a partir de alguns estudos, né, que toda a estrutura é formada por uma partícula chamada átomo. Ou seja, o átomo é uma estrutura formada por duas regiões distintas, uma chamada núcleo e a outra chamada eletrosfera. No núcleo do átomo existem duas partículas chamadas de prótons e nêutrons. Algo importante agora, guarde aí. Os prótons são estruturas carregadas positivamente e os nêutrons são estruturas desprovidas de carga. Já na eletrosfera, né, nós temos os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo. Então, para este momento, átomo é uma estrutura formada por um núcleo e por uma eletrosfera, onde no núcleo nós temos prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons. Ok? Bom, dando continuidade, então, nós vamos partir agora para elemento. Mas o que vem a ser elemento químico? Elemento químico, pessoal, é toda a matéria formada por átomos. Vira então por que aprendemos átomo? Átomo é aquela estrutura pequena, formada por prótons, nêutrons e elétrons. E esse conjunto prótons, elétrons e nêutrons forma o que chamamos de elemento químico. Então, elemento químico são porções, são um conjunto de átomos do mesmo tipo. E quantos átomos diferentes nós temos na querida natureza? Na verdade, são muitos. Mas quantos são realmente encontrados na natureza? Não são 118 como colocados a vocês. Porque desses 118 elementos, na verdade, nós estamos considerando os que existem naturalmente e os que existem artificialmente. Bom, os naturais, pessoal, nós temos um total de 90. Então quer dizer que de 91 até 118 são átomos ditos como sendo que artificiais. Ok? Mas repetindo, o que é elemento químico? É um conjunto de átomos do mesmo tipo. Quantos tipos de átomos nós temos hoje? 118. Ok. E o interessante agora é o seguinte, é que esses átomos, quando formos utilizarmos no nosso dia a dia, nós vamos ter que utilizar uma linguagem própria, que é a linguagem dos químicos. E nessa linguagem nós vamos utilizar o famoso símbolo químico. O símbolo químico, pessoal, ele tem como intuito nos mostrar uma representação simplificada de um dos tipos de átomos, de um dos tipos dos elementos. Então nós vamos ter a seguinte simbologia. Essa simbologia que está aí para vocês, ela foi proposta por Berzelius, né? Um químico aí muito famoso, um contribuidor intenso no entendimento da estrutura da matéria, no entendimento da química. E o que ele propôs? Para representar os elementos químicos, a partir do nome, ele usou a seguinte ideia. No nome, extrai a primeira letra do seu nome. No caso hidrogênio, primeira letra qual é? H. Use-a como sendo símbolo, com a letra maiúscula. Então, o símbolo químico ele é montado a partir da primeira letra do nome do elemento. E essa primeira letra deverá ser escrita como letra maiúscula. Veja, carbono, primeira letra, C. Então, representa pela letra C em maiúscula. Enxofre, primeira letra, E. Opa, mas o símbolo do enxofre é S. Por qual motivo? O motivo é, alguns elementos químicos, ainda mais os mais antigos, eles acabam recebendo, né, o nome em virtude do latim. Então, o enxofre, derivado do latim, deriva da palavra sulfur. A primeira letra da palavra sulfur, qual é a letra? S. Por isso, o símbolo do enxofre é S. Bom, veja só, no caso, a ideia do latim para prata. Prata deriva da palavra argento. Primeira letra, A. Então, nós vamos usar a letra maiúscula. Opa! Mas agora no símbolo químico da prata tem uma segunda letra. É aí que vem, né, o famoso pulo do gato. No caso de alguns elementos químicos, o seu nome começa às vezes com a mesma letra. Então, para poder diferenciar dois elementos químicos no qual o seu nome inicia-se pela mesma letra, usou-se um critério que é usar a segunda letra do nome, ou até mesmo a terceira letra do nome, ou a quarta, porém o que? Minúscula. E a palavra argento
A letra diferenciadora é qual letra? A letra G. Então o símbolo da prata acabou sendo quem? AG. Bom, perceba que no caso da segunda coluna de elementos nós temos o cálcio. Qual a primeira letra da palavra cálcio? C. Então haveria uma coincidência com o carbono. Então usa-se uma segunda letra, detalhe importante, a segunda letra tem que ser minúscula. Aí nasceu o que então para vocês, para o cálcio? Ca. Olha só o cloro, também no caso. O seu símbolo seria o quê? C. Aí haveria uma coincidência com o carbono. E então utilizou-se uma letra para diferenciar. E quem é a letra que ele foi usada no caso? A letra L. Porém o quê? Minúscula. Então cuidado. Letras maiúsculas indicam um tipo de átomo. Letra maiúscula com uma minúscula também representa um tipo de átomo. Ok? Bom, vamos passar à frente, onde nós vamos entender substâncias e misturas. Olha só a cronologia da ideia. Átomo, elemento e agora substância. Quer dizer que os elementos, quando estiverem combinados, eles vão poder formar para nós o que chamamos de quê? De substâncias. Só que além de formarem substâncias, as substâncias, quando em um determinado meio, poderão formar quem? Misturas. Mas o interessante agora para vocês é, todo sistema material, ou seja, tudo aquilo que nós colocamos em estudo, tá? Chamamos de sistema. Então, toda a matéria que é colocada em estudo, essa matéria poderá se enquadrar como sendo uma substância ou como sendo uma mistura. O interessante é que as substâncias, elas podem ser simples ou podem ser compostas. E as misturas podem ser ditas como homogêneas ou misturas heterogêneas. Mas onde está a grande diferença entre esses grupos de materiais? É aí então que nós temos agora entender o que são substâncias para depois entendermos o que são misturas. Substâncias, pessoal, é toda matéria, tá, que apresenta composição fixa, determinada. E detalhe interessante é o seguinte, para que a gente possa identificar um determinado tipo de substância, nós usamos as famosas propriedades específicas da matéria, que até já vimos numa aula anterior. As propriedades específicas da matéria são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Estas propriedades servem para diferenciar os materiais. Ou seja, vamos pegar um exemplo no caso, a água. A água, pessoal, tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius. O ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Não existe nenhuma outra substância que tenha esses mesmos valores de ebulição e de fusão. Ou seja, conhecendo-se então os pontos de fusão e os de ebulição dos materiais, eles podem ser utilizados para diferenciar os materiais. Mas uma vez diferenciados, nós temos que entender o seguinte: as substâncias, podendo ser simples ou compostas, como elas são conceituadas? Bom, as substâncias simples, pessoal, são aquelas substâncias que são formadas por um único tipo de átomo, por um único elemento químico. Já a substância simples em questão, né, nós temos como exemplificação o gás oxigênio, O2. Percebe então que tal substância, O2, ela é formada por dois átomos de oxigênio, que estão combinados entre si. Então, ou seja, dois átomos de oxigênio, nós estamos falando do mesmo elemento, do mesmo átomo, o oxigênio. Vejam só então agora a substância composta. É toda aquela que é formada por dois ou mais tipos de átomos. Um exemplo que nós podemos dar é a água. Veja, a água tem o átomo hidrogênio, tem o átomo oxigênio, dois átomos diferentes. Então forma uma substância composta. Podemos também representar a substância simples, né, por um desenho esquemático. Perceba que eu usei as bolinhas verdes para representar o átomo de oxigênio. As coloquei de 2 a 2 porque a molécula de oxigênio são dois átomos de oxigênio combinados entre si. E agora é interessante o seguinte, perceba que dentro deste representativo, nós só temos um único tipo de substância, substância O2. Por ter apenas um único tipo de substância, é dita então substância pura. Então, ou seja, substância pura é todo sistema que apresenta um único tipo de material, independente de ser simples ou de ser composta. Veja o que apareceu para nós, a água. Percebam, a água eu tenho dois hidrogênios combinados com oxigênio. Dentro deste sistema, ou seja, dentro dessa porção que colocamos em estudo, só temos a molécula da água. Então aqui também nós temos um exemplo de substância pura. Perceba então, para finalizar essa parte. Substância pura
não é simples ou composta. Substância pura é todo sistema que tem um único tipo de material, que pode ser formado somente por substâncias simples ou formada somente por substâncias compostas. Mas e se porventura nós juntarmos as duas substâncias, a simples com a composta? Ou, outros dois casos, se juntarmos várias substâncias simples, ou se nós juntarmos várias substâncias compostas. Aí nós deixamos a substância pura para passarmos a ter quem? Misturas. Então, pessoal, misturas nada mais é do que a junção de dois ou mais materiais, sem que eles interajam entre si. Então, eles vão estar simplesmente o quê? Misturados no meio. E as nossas misturas, elas poderão ser do tipo homogênea ou poderão ser o quê? Heterogênea. Detalhe importante é o seguinte, para que a gente possa diferenciar as misturas homogêneas e heterogêneas, nós temos que entender de fases. Mas antes, vamos só fazer uma recapitulação. Qual é o quesito básico para que tenhamos uma mistura? É termos juntos dois ou mais materiais, independente de serem substâncias simples ou serem substâncias compostas. Ok? Vamos então agora à ideia de fase. Fase, pessoal, é toda a porção uniforme do meio. É todo o aspecto uniforme, contínuo do meio. Para isso, então, a mistura homogênea, ela é toda mistura que apresenta uma única fase, uma única porção homogênea. Vejamos então a exemplificação de dois líquidos, né, de cores diferentes. Perceba então que a cor, gente, ela vai ser um auxílio muito bom para nós identificarmos o que? Mais de uma fase. Perceba no primeiro representativo, onde eu tenho um becker, eu tenho um líquido incolor, onde ao analisar a estrutura eu percebo uma uniformidade pelo todo. Já o outro recipiente ao lado, que é um balão de fundo chato, tem um líquido colorido. Mas perceba que pela extensão do todo eu enxergo uma única coloração. Então perceba que os dois exemplos são exemplos que têm apenas uma única fase. Então toda mistura de uma só fase nós a chamamos de mistura homogênea. Ou seja, essa mistura homogênea de uma única fase, ela recebe o apelido de mistura monofásica. Então mistura monofásica são aquelas misturas que apresentam uma única fase. Bom, e a mistura heterogênea? Gente, heterogeneidade nos dá a ideia do quê? De diferentes. Diferentes o quê? Fase, diferentes porções. Então vejam só, as misturas heterogêneas, aqui colocadas a vocês, vou representar uma com duas fases e uma com três fases. Vejamos então o seguinte, toda mistura de duas fases será apelidada de mistura bifásica. Vejam só o exemplo colocado a vocês. Eu tenho aqui um becker, no qual eu tenho um líquido incolor e tenho um líquido de cor amarela. A cada uma dessas porções de coloração, entenda como sendo uma fase. Então, a fase incolor, que está abaixo, ela é a fase 1. E a fase colorida, a fase amarela, que está acima, é a fase 2. Então, por enxergarmos duas porções, nós a chamamos de mistura o quê? Bifásica. Agora, me algo interessante é o seguinte, a cor colorida sempre fica acima? Não. Os materiais, gente, né, eles vão obedecer uma regra que está relacionada com densidade. Então, o óleo, aqui nesse exemplo que foi dado a vocês, não tinha falado, mas falo agora, ele fica acima porque ele é menos denso do que a água. Então, a regra é, materiais mais densos ficam acima, sobrenadam. Materiais, menos densos, sobrenadam, ficam acima. Materiais mais densos ficam abaixo. Ok? Vejam só este outro exemplo agora envolvendo uma mistura de três fases, no qual então nós a apelidaremos de mistura trifásica. Na exemplificação, percebam, eu tenho três fases. Eu tenho uma fase sólida que está abaixo, depois eu tenho uma fase líquida que está intermediando, uma outra fase sólida acima. Perceba que essa fase sólida ela fica acima, né, porque ela é menos densa do que a água e menos densa do que a outra fase sólida. Então o sólido nunca vai necessariamente afundar, ou necessariamente o quê? Flutuar. Ele depende de sua densidade. Então aqui por nós enxergarmos três fases, três porções, fase 1 sólida ao fundo, fase líquida ao meio, fase sólida acima, nós temos uma mistura dita como sendo trifásica.
vou dar uma dica para vocês muito importante, que é o seguinte, né? Existem algumas misturas onde você pode ser enganado quanto ao número de fases. Um exemplo clássico que nós temos para tal situação, né, é o famoso granito. O granito é uma pedra utilizada, por exemplo, na construção de casas, de passeios, ou seja, o granito é uma pedra onde ela é formada por 3 fases. Então, a pedra em si, granito, ela não é uma única fase. A pedra granito, ela na verdade é formada por 3 materiais distintos, no qual você consegue enxergar pelas colorações. Se você pegar uma pedra de granito, ela tem uma parte acinzentada, uma parte preta, né? E uma parte o que? Brilhante. A cada uma dessas partes entenda como sendo uma fase. Então a dica é, o granito sempre parte já da identificação de 3 fases, ok? E por último, nós temos aqui uma situação bem interessante. Por favor, muita atenção no que eu vou dizer agora a vocês, que é o seguinte. Quando falamos em água e gelo, ou seja, água líquida e gelo, que é água sólida, é mistura? Nananina não. Por que água e gelo não é mistura? Porque água e gelo são as mesmas substâncias. Então, água e gelo estão apenas em estados físicos diferentes. Então, água e gelo não é mistura. Mas o que água e gelo é então no caso? Se ela tem 2 fases? Ela é simplesmente sistema heterogêneo. Então, quando empregamos a palavra sistema heterogêneo, nós não estamos preocupados diretamente se há mais de uma substância, mas sim com o número de fases. Ok? Agora, cuidado, hein? Água e gelo não é mistura. Por quê? Porque mistura tem que ser a junção de 2 ou mais matérias diferentes, e não do mesmo material. Boa semana a vocês, bons estudos. Anotem as suas dúvidas para que a gente possa dialogar no futuro próximo, ok? Boa semana, até mais!